Hoje eu queria que vocês começassem falando. Tem, por exemplo, 3 comentários lá no Google Drive. Não conseguiremos ler todos. Queria que falasse um pouco sobre esses comentários, que vocês impressões. Quem quer começar? Posso começar. Inclusive eu tinha colocado no lugar errado. Eu tinha colocado no 18 e no qual paguei de hoje. O que eu coloquei lá foi que, assim, eu vivenciei, eu não conseguia me desligar do texto do Nascimento. Por quê? Em 1968 eu estava com a gente, quando ela faleceu pela 35. Então, aquele período que as coisas foram acontecendo, eu vivenciei e comecei, cara, assim, a pensar em um monte de coisas que eu passei e que para mim eram normais, porque aquilo era normal. A gente dizer, por exemplo, que poxa, aqui não tinha assim, que aqui, não é assim. É assim. Aqui não tem pancadaria, aqui não tem, né? Não tem. E eu via pela televisão, no início até em preto e branco, eu via os conflitos dos Estados Unidos. Eu comecei a pensar, quando ela fala lá do movimento Black, eu, como sempre gostei muito de música, eu ia todos eles, eu usei aquelas calças de pantalão e aqueles sapatos de plataforma, eu sou baixinho para ficar alto, e eu tinha uns amigos que a gente ia sempre juntos, e olha só os apelidos que eu nunca pensei. Eu citei um na aula passada, que era aquele que eu dizia assim, pô, ninguém é foda, ele falou, não, negro e branco. Falei no nome dele, Luiz Cláudio, porque eu passei a falar sempre Luiz Cláudio depois. Mas o apelido dele era Blackout. Então o nosso grupo que ia Negrete, que era o Paulo, Blackout, que era o Luiz, e Porão. Olha o apelido do cara. Todos negros. E Fernando Antônio Marinho dele. Então eu nunca parei para pensar, eu nunca, sinceramente, parei para... E, cara, como não estou? Eu destaquei tanta coisa que eu não conseguiria escrever. Dos 2 textos, né? Que tá aqui, se eu ficar rolando aqui, tem muita coisa. Realmente, assim, mexeu muito comigo e com as minhas vivências, né? Você tem que parar aqui. 65 agora eu estou vivo. Parabéns. Ela foi conversando sobre isso no corredor, sobre essas vivências que os reflexos, né, que o texto faz, provoca, né? E a gente fica reflexivo. Eu estou vendo aqui essa construção que eu anotei, né? E até que coincidiu com o comentário do Johnny. Depois que eu escrevi tudo, eu boto lá e depois eu fui ler os dos outros e peguei o segundo texto, né? Você falou do Paulo Freire, eu também era do Paulo Freire. O segundo foi qual? Teve localizado. O primeiro é Gonçalves, né? Era Gonçalves. Eu separei aqui vários trechos, mas eu vou só destacar uma coisa que eu me identifiquei bastante, foi quando eu falei do Paulo Freire. A sistemática repressão policial leva o seu caráter racista porque permite o próximo a instalação da submissão. E assim, aproveita para citar Paulo Freire, quando a educação é libertadora, o sonho de obrigação é opressor. E esse tipo de comportamento, né, do policial seletivo, em um certo lugar ele age de uma forma, em outro lugar ele age de uma outra. Ele serve para proteger o dominador e para oprimir ou para fazer a repreensão, né, ao oprimido, né, ao dominado. E aí eu me remeti assim, lá na minha adolescência, eu morava numa comunidade de São Gonçalo, então a gente sempre saía assim, no baile, você falou do baile, a gente ia para casa e quase com uma frequência assim imensa, eles faziam mandavam a pessoa parar na parede e revistar. E eu nunca era parado. Foi aí que assim, eu achei estranho, quando eu questionei, foi a única vez que eu fui para a parede, é porque eu questionei. Ele era parado, os 3 eram revistados e nunca me revistaram. Aí quando eu questionei, eu falei, nunca pensei que vocês estão revistando.
Você já conhece a gente passa aqui sempre, nesses dias de domingo, e você revista a gente. Eu falei assim, revista eles. Aí ele falou assim, você está falando muito, parece também. Aí ele me revistou, eu fui assim. Quer dizer, eu fui revistado porque eu questionei, mas os outros eram pela questão do estereótipo, né? E aí no finalzinho estavam comentando primeiro no corredor que essas questões apresentadas, por que será que o marxismo brasileiro tem vergonha de si mesmo? Por que será que ele tem o preconceito já não tem preconceito? Aí eu botei um comentário meu, né? Assim, esse trecho deveria sofrer uma atualização, pois a extrema-direita não tem apresentado vergonha de manifestar esse preconceito. Não tem esse preconceito. Exato, tem orgulho de ser preconceituoso, né? Então, já que o representante máximo do país está falando essas barbaridades, então, legitimei a falar desses. Mas ao mesmo tempo que a extrema-direita supostamente não tem pudor, ela insiste no mito da democracia racial. Então tem uma contradição. Então ela, por um lado, diz, não, nós somos melhores do que eles, mas na verdade é tudo igual. Então... assim, no caso da extrema-direita é muita demagogia, porque eles falam, né, família, de religião, usam essas usam essas bandeiras para encobrir ao que ela está a serviço. Né? Mas o Vitor mesmo falou semana passada isso, que essa recepção é intencional, né? Coisas que não tem, você não toca na ferida e você não vai a fundo para questionar essas situações. Qual foi o comentário do Johnny que você falou que... Não, é porque quando eu li, ele começou citando Paulo Freire, como na parte ao final, eu falei assim, foi a mesma trecho, né? E eu fui nesse sentido também de falar, de perceber, né, que ficou muito claro a questão do oprimido quando ele deseja ser um opressor. Em qual vez? Da Beatriz? Não, no Mostra Mineiro, e também, aí eu faço então uma comparação, eu digo que bom que tenham, né, o desejo que tem outras mulheres que questionaram a estrutura naquele momento enquanto muitos estavam silenciados. Mas foram pouco ouvidas. Exatamente. Então, assim, esse movimento, né, de você perceber que está sendo, né, oprimido e você ter a coragem até de botar a sua cara a tapa e reivindicar o seu lugar de pessoa que vai contar a sua própria história, né, de lutar pela sua... Esse já é texto da Beatriz Nascimento, não é isso? Feito da Lélia Gonçalves, então fala que bastante isso. Então, acho até que, claro, intencionalmente, acho que o Vitor, né, botou os textos se complementaram bastante. Aí a parte que eu coloco do Paulo Freire, que ele estava entendendo, era que ele diz assim: há por outro lado, em certo momento da experiência existencial dos oprimidos, uma irresistível atração pelo opressor, pelos seus padrões de vida. Participar desses padrões constitui uma incontida aspiração. Na sua alienação, querem a todo custo parecer como opressor, imitá-lo, segui-lo. Isto se verifica, sobretudo, nos oprimidos de classe média, cujo anseio é sempre serem iguais ao homem ilustre da chamada classe superior. Depois ele ainda complementa: a autoesvalia é uma outra característica dos oprimidos. Resulta da introjeção que fazem eles da visão que deles têm os opressores. De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em virtude de tudo isso, terminam por se convencer de sua incapacidade. Falam de si como os que não sabem e do doutor como o que sabe e a quem devem escutar. Os critérios de saber que lhes são impostos são convencionais. Então, assim, é quase como uma lavagem cerebral, né? Ele acaba, né, assumindo tanta essa condição, mas de tanta opressão, de tanta racismo, de preconceito que passa a condição da sociedade. E aqui mais mulheres, mais pessoas se discutem essa mulher que viu naquela situação ali: bom, estão contando a minha história, eu que tenho que falar, e não contar esse revolto. Então, como eu falei na aula passada, né, eu não lembro se eu falei isso ou não, mas a leitura dessas autoras e de outros autores e autores negros brasileiros, para mim também é recente, né, assim. E isso, né, também, como eu falei, eu
comecei a entrar nesse debate sobre decolonialidade a partir dos autores que nós vamos discutir semana que vem, né? Assim, e hoje tem, por exemplo, a Bárbara Carini, que é professora da UFBA, ela tem falado muito de decolonizar a decolonialidade, né? Que até nisso o racismo se manifesta, né? E não só, pensando sobre mim mesmo, né? Assim, não só em, que é uma coisa que um pouco vocês, Ronaldo falou do como o racismo brasileiro é naturalizado, né? Assim, como a leitura delas, eu acho que nos ajuda, principalmente pessoas brancas, a desnaturalizar esse racismo, né? Assim, e essa naturalização do racismo aparece não só na ausência de autores negros, autoras e autores negros, mas também na não percepção dessa ausência. Como eu nunca estranhei não ter autores e autoras que falam. Eu sou mais preto que você porque eu escrevo, né? Tá lá, eu sou mais ela preto fala que que essa foi a maior violência racial que ela sofreu. Exatamente. Isso. Porque eu estou falando de você, eu estudei vocês, então eu sou mais preto. Nossa Senhora. Exatamente. Outra coisa que eu acho que é importante, que eu acho que essas leituras são leituras assim, que eu ainda estou aprendendo, né? Eu estou começando a ler, então, e como eu também já falei, a minha intenção, a gente não vai conseguir discutir profundamente um dia, porque cada uma desses autores poderia ter uma disciplina inteira sobre ela. Mas é a minha intenção em colocar essas leituras aqui é para convidar vocês a continuarem, por causa disso, né? Que elas são muito menos lidas do que deveriam ser. Então é para convidar vocês a continuarem a ler e para dizer assim, né, que não é possível a gente falar sobre educação num país ou sobre formação de professores num país como o Brasil sem racializar o debate, né? Assim, ou seja, o que quer dizer isso? Sem situar o debate no racismo estrutural e no tipo de racismo, digamos assim, nas características do racismo que elas falam muito bem, né, que elas nos ajudam a entender. Não é possível falar de educação abstraindo essas coisas. Né? Está falando de que Brasil? Né? É um Brasil invisível, é um Brasil que é invisibilizado. Né? Assim. Então, assim como o Ronaldo, você é 10 anos mais velho que eu, por isso que eu perguntei a sua idade, mas eu estou com 55. Mas eu lembro, então, essa coisa também do mito da democracia racial, né? Assim, isso faz parte da construção de uma narrativa social histórica do Brasil que é uma farsa, né, digamos assim. Então, tanto do ponto de vista... e a gente, principalmente quem é branco, né, fica numa posição muito confortável de acreditar nisso, né? Assim, Mas os meus amigos negros também acreditaram. É verdade. Sim, eu não estou falando do meu lugar de fala. Sim, é verdade. Tem muitas pessoas negras que são contra cotas. Mas é porque assumir esse discurso, né, de que você não é inferior, então para si não é. Exatamente. Sem refletir sobre isso. Você é igual. O discurso meritocrático. Isso. E se a gente entrar em falar em meritocracia, a gente vai poder ter também um outro curso só para falar disso. Sim, exatamente. E outra coisa, assim, eu também botei vários autores, eu estou botando texto relacionado, né? Assim, então, um autor que eu coloquei que a gente poderia ler aqui que fala sobre isso é o Silvio Almeida, né? Um autor atual, contemporâneo, e também fala muito bem dessas questões, né? Assim, e essa questão das cotas, especificamente, né, sobre a qual elas não falam diretamente, né, que não é da época, mas também aquilo que elas falam nos ajuda a sustentar o debate sobre as cotas. Né, assim. Uma questão sobre isso que faz parte dessa naturalização do racismo, né, até também passei por isso que você falou, a comparação com o racismo estadunidense, né, que o racismo, bom, primeiro, uma coisa que eu fui saber recentemente, assim, que no Brasil há cerca, pelo menos 50% de pessoas negras, né? Nos Estados Unidos, isso é tipo 13%.
Assim, tem muito menos, eu não sabia disso, tem muito menos percentualmente pessoas negras nos Estados Unidos que no Brasil. Então, o Brasil é o maior país negro fora da África. Né? Então, em alguns lugares dos Estados Unidos você tem tanto asiático quanto negro. Então, aí o preconceito contra asiático se torna equiparado, assim, em questões sociais. Na costa oeste, aí você tem muita imigração chinesa. Isso, no Brasil, felizmente, o projeto de embranquecimento não deu tão certo, poderia ter dado. Assim, obviamente produziu muita violência, mas não conseguiu apagar, né, enfim, nem biologicamente, nem culturalmente. Mas essa, eu ia falar outra que eu perdi, calma. Estava falando da comparação com o racismo estadunidense, o fato de não ter essa violência racial tão explícita, né? Porque na verdade existe uma violência racial no Brasil. Né? A violência que é praticada nas favelas é Exatamente. Se fizer no mercado, vai para o jornal. Se fizer na favela, não tem problema. Não pode fazer aqui. Entendeu? Só lá. Aqui não. Mas eu acho que o tipo de violência é mais politizada, talvez, porque nos Estados Unidos, né? Porque os conflitos que vêm, eu acho isso, assim, do racismo dos Estados Unidos são mais politizados, né? Aqui justamente são mais naturalizados, mas não é menos violento. Mas eu assumi esse discurso muito tempo para viver dentro de uma face de que o Brasil não é um país racista, né? Eu lembro, a leitura dela me faz pensar de várias coisas, assim como você, da minha família, né? Assim, de episódios como vocês estão relatando. Eu lembro de um que uma vez nós fomos, assim, adolescente, eu estava no Cefet, né, no ensino médio. A gente foi para São Paulo de ônibus, assim, com os amigos, eram 5 amigos, um negro e 4 brancos, uma coisa assim. E a gente foi num lugar, assim, de noite, isso na década de 80, né? E ele foi barrado porque estava de tênis, assim, cara. Só que todo mundo estava de tênis. Ninguém, só ele foi barrado, né? E então. Era porque o tênis não combinava também. Exatamente. Então, essa característica eu acho que a leitura dela nos ensina muito isso, como essas características do racismo brasileiro e a sua construção histórica, né? Como Silvio Almeida também fala, o que quer dizer racismo estrutural? Né? Assim, quer dizer que o Brasil é construído historicamente sobre o racismo. Então a gente está acostumado, eu acho, a pensar assim, que a escravidão, né, foi um episódio da história brasileira. Mas não é isso, a escravidão é a história brasileira. Não é um episódio. A história brasileira é centrada na escravidão. E também eu acho que a gente deve pensar que não existe que às vezes se fala assim, existe uma história negra e uma história do Brasil. Não existem duas assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a história negra é a história branca também, né? Assim, no sentido que, assim, até como é que se diz? Um jargão que o movimento negro usa, que eu acho que é muito verdadeiro, é que todo mundo tem sangue nas mãos, né? Todo mundo tem sangue negro, ou nas veias ou nas mãos. Assim. E aquela colocação das mães pretas também, que me chamou tanta atenção. Então elas criaram. Sim. Elas são as mães. Sabe? Eu nunca tinha parado para isso. E assim, eu praticamente peguei alguma coisa com tias minhas. Entendeu? Porque todas as domésticas, sim, todas as irmãs da minha mãe também, tinham domésticas. Sim. Hoje ela é minha mãe mesmo, minha mãe já morreu, nós deixamos o apartamento da minha mãe para ela. Nós fizemos uma coisa que a família toda ficou enlouquecida, porque o resto da família é assim, racista explícito.
Nós somos estruturais porque a gente nem pensa nas coisas que a gente faz. Chegou um certo momento, minha mãe chegou pra gente e falou assim: eu vou colocar a Terezinha como união estável comigo. Porque apesar de a gente não praticar sexo, a gente se ama. Exatamente. E aí ela vai ficar com as minhas pessoas que são muito altas e vai poder, né, e hoje Terezinha está viajando pelo mundo todo, sabe? Graças a Deus. Morreu há quanto tempo? Morreu em 2018, com quase 90 anos. Né? E Terezinha está aí, 75 anos, morando na Coisa de Bonfim, a nossa mãe. E sempre foi. E nunca foi tratado, porque a minha mãe nunca deixou. Olha só, qualquer coisa que a gente fizesse que parecesse que ia tratar a Terezinha como uma doméstica, a minha mãe não deixava. E é muito engraçado isso, engraçado, a palavra é engraçada. Mas é porque a minha mãe é de uma família, né, de portugueses, de escravagistas, que tiveram, o avô dela tinha família, tinha fazenda com escravos, então assim, e minha mãe, ela saiu dessa coisa e realmente tentou nos criar, mas isso não adianta, né, porque eu fazia parte de um grupo de samba, era eu e mais 4, os outros negros. Olha só como é que eles me chamavam, branquinho bom de samba. Você vê, tudo tem a ver com racismo, olha só que loucura. Ou seja, como se o samba só pudesse ser de quem? Do negro, né? Porque é aquela coisa, acender, Pelé, né, como ela falou no texto, fala que, poxa, os negros não têm as mesmas condições? Claro que tem. Olha aí o Pelé, olha aí não sei quem, olha aí fala né? Olha aí o Xande de Pilares, e nunca se fala em nada que seja acadêmico. Ou quando, poxa, não, se fala das exceções, né? Não, e quando são exceções, ele fala assim, nossa, está vendo? Poxa, né? E ainda fala como se ele fosse um negro de alma branca. Né? Se um surpresa, assim. Isso. Se um conseguiu, todo mundo consegue. Exatamente. Aí você tem um exemplo também, não, tá vendo? Quando se esforça, você consegue. Mas é isso mesmo. A questão é que se consegue mesmo quando não se esforça. Eu acho que nesse ponto a gente tem que usar argumentos estatísticos mesmo, né? A questão não é que um consegue. Bom, primeiro, argumento estatístico para começar, digamos assim, porque a questão não é que um consegue, a questão é a discrepância entre a fração de pessoas negras em certos setores da sociedade e a fração de pessoas negras na sociedade como um todo, né, na população brasileira. Isso não pode se naturalizar. Por exemplo, aqui no Instituto de Matemática tem 3 professores negros, né, e 2 contratados, só que mais tempo é a Nedir. Mesmo assim, a Nedir entrou depois de mim, né, porque ela é aposentada da UF. Ela se aposentou e fez outro concurso. Então ela entrou em, sei lá, final eu entrei em 95, ela entrou em 98, alguma coisa assim. Antes disso não tinha nem. Tinha um professor negro que se aposentou, mas sempre teve um. E os outros 2 entraram muito recentemente. São pessoas jovens. Uns 7 anos todos. Um professor de física já aí só. E aluno, eu não me lembro, eu faço um esforço tremendo para tentar, assim, lembrar de algum aluno, os 35 aqui, todos, eu acho 34, todos brancos. E então eu acho que essa questão, se esforçar consegue, né? Eu acho que isso tem a ver também com um outro aspecto que faz parte dessa construção do racismo brasileiro, que é, assim, eu acho que é o mesmo tipo de construção, vamos dizer assim, psicossocial, né? Que as cotas raciais chocam muitas pessoas, né? E elas vêm com um discurso, assim, como se fosse da vantagem, né? Como se fosse que até as pessoas negras incorporam esse discurso. Porém, as pessoas brancas, ao longo da história, tiveram várias vantagens, assim, inclusive, não só, assim, simbólico, não só, assim,
isso, não levadura da polícia, não só, mas vantagens em políticas públicas mesmo. Então, assim como há cotas raciais para pessoas negras hoje, já houve várias políticas públicas, né, para citar um exemplo que a gente já citou aqui, os benefícios que os imigrantes europeus receberam no começo do século XX. E também já houve cotas para filho de fazendeiro, né, em cursos de agronomia, já houve várias políticas de reserva de coisas, e isso nunca choca as pessoas, né, assim. E o fato de um segmento da sociedade ter que se esforçar muito mais do que o outro também não choca as pessoas, né? Então acho que isso é o mesmo tipo de construção, né? Como é que você vai falar em meritocracia? Eu vi daquela Ritinha, Rita Von, não sei o que lá, Rita Von, isso. E ela estava falando sobre meritocracia, ela deu um exemplo de um autor que estava falando, meritocracia, você bota todo mundo aqui para correr. Né? Aí você fala assim, brancos, não sei o que, deem 3 passos, não sei quem é. Pô, então, aí, pode correr. Aí, não, mas tem que amar o pedaço dos negros. ainda mais isso. Tem uma dinâmica que o pessoal faz, o pessoal da CPR7 que faz essa dinâmica, né? Quem tem paga, quem estuda curso de línguas, passa à frente. Quem tem plano de saúde, passa à frente. E aí, só quem vai à frente são eu queria falar dessa questão do curso de línguas também, e depois eu queria voltar à questão das mães pretas, né, que ela fala aqui também. Queria falar mais sobre isso. Tem aquele filme recente que é com a Regina Casé, que fala um pouco disso, né, que Horas Ela Volta. Que horas ela volta? Que é isso, né? Deixa de cuidar dos seus filhos para cuidar dos filhos do patrão. Pode. Era esse papo que eu queria trocar, assim, a leitura dos dois textos para mim, como são os estômago, assim, porque eu, sinceramente, eu tinha um certo receio na palavra ancestralidade, achava que isso era um termo que não fazia tanto sentido para mim. Eu achava que era muito utilizado pelas pessoas que são a religião de matriz africana, mas que aquilo para mim não fazia sentido, eu não conseguia. E ao ler esses textos, sei lá, acendeu aquele brilhinho assim. Você só não sabe reconhecer o que é ancestralidade, mas ela esteve o tempo todo ali na sua frente. E até voltando com a discussão da semana passada sobre como saber voltar na história, e aí nesse texto de Uma História do Homem Negro foi assim sensacional para mim, porque essa história possivelmente ela nunca vai ser contada caso a caso, porque as histórias foram contadas. No passeio na aula pública que tivemos lá com nós vamos ter o Pedro, ele contou aquele evento, né, como tinha uma cerimônia de você jogar tudo ali antes de embarcar no navio. Então ali você tinha um cancelamento daquela história e enfim. Então assim, a história individual como homem preto não existe possibilidade de ela ser reescrita até onde você quer. Sim, porque a gente falou sobre isso semana passada. Mas essa a árvore genealógica é aquela. Exato. Mas aí nesse texto eu fiquei pensando, a história é coletiva. Eu tenho a certidão de nascimento do meu avô numa vila no interior da Itália, que a minha mãe tentou cidadania, depois a gente desistiu, mas enfim, a pessoa preta nunca vai conseguir isso. Mas a leitura desse texto me deu assim, mas e a história coletiva? A gente consegue escrever? Sim. E essa história coletiva que a gente, como pessoas, e aí eu sempre me coloco um pouco receoso de falar, porque ainda tem minhas. Aquela coisa, eu sou mais preto do que você, ainda fica borbulhando no meu ouvido. Eu não sei até quando eu botei isso. Mas, e aí eu fiquei lembrando da história das amas, pensando na minha mãe, nas minhas tias, eram 10 irmãos, e aí quantas delas tiveram que trabalhar em casa de família? Minha mãe narra que ela trabalhou em casa de família desde os 10 anos de idade. E só parou já casada, ela se casou com 17 anos e assim. E eu tenho uma tia que se aposentou numa situação parecida com o que a Daniela falou ali. Tipo, ela já não tinha mais condições de trabalhar, mas a família decidiu, não, vamos manter aqui um salário mensal. Mas ao mesmo tempo que essa minha tia teve essa possibilidade de ser acolhida por uma família,
os filhos dela não foram criados por ela. Porque ela trabalhava de segunda a segunda na casa da Zona Sul, e os 2 filhos dela foram criados por irmãs. No caso, uma delas é paraplégica, não, sem movimento das pernas. Paraplégico. Não, mas não é paraplégico total, é paralítica por um erro de... E aí que entra a questão do plano de saúde, foi um erro da parteira, que preto nascia parteira. Então, na hora do parto, puxou o fêmur e nunca mais conseguiu. Então, assim, a gente pensa na questão das favelas, quantas das pessoas que estão sendo dizimadas, homens, jovens, que são frutos desse sistema. É o cara que não foi criado pela mãe. A mãe estava criando outro. E ele estava jogado na rua, a mercê de muita coisa. Eu sei que isso é muito batido, todo mundo já deve ter pensado sobre isso, mas isso me doeu. Me doeu de um jeito muito grande, porque eu consegui voltar uma geração na minha vida, e nessa uma geração que eu voltei, eu já encontrei. Entendeu? E isso foi como eu disse, um soco na boca do estômago. E aí eu comecei a pensar, tá, então eu vou começar dentro da minha mente construir essa história do homem negro no aspecto social como família. Se eu não posso afundar assim na minha história, eu posso tentar construí-la assim. Então, aí eu quero falar uma coisa que eu acho que vai te ajudar nessa construção, que depois lendo mais essas autoras, a ideia de ancestralidade que está presente no trabalho da Beatriz não é uma ancestralidade que está no passado, é uma ancestralidade que está no presente. Depois, exatamente. Então, isso é uma ideia de tempo que é diferente. Que não é linear. O meu bispo fala, que a gente vai ler alguma hora também, fala muito de circularidade. Não sei quem já leu o meu bispo aqui. O autor quilombola que morreu ano passado. Foi esse ano? A gente leu, né? Isso, a gente vai ler aqui com certeza alguma hora, tá? Então, ele fala muito de circularidade. Então, a própria construção, eu acho que faz parte dessa narrativa ficcional, digamos assim, dessa narrativa histórica hegemônica, que constrói o mito da democracia racial e constrói uma imagem de Brasil e tal, faz parte disso uma ideia eurocêntrica de tempo mesmo, que é uma separação do passado. Assim, o passado está apartado do presente, né? E quando ela fala de ancestralidade, é um passado que está dentro do presente. A gente chama isso de alargamento do presente, às vezes, né? Então não é que a pessoa negra hoje é como se ela se incorporar. As mulheres negras hoje, elas incorporam essas amas, elas estão com a potência dessas amas. Então um pouco isso que ela fala. E a gente já mudando também o tópico, e uma outra leitura que eu fiz sobre essa questão, já voltando à questão da extrema-direita, essa ascensão, depois de um tempo eu fui entender que isso era um fenômeno localizado, né? Você tem processos muito similares acontecendo em vários lugares do mundo. O caso da Ucrânia é muito interessante de ser visto, né, agora. Pensar em quais foram os pontos chaves ali para dar o start nas coisas. E assim, na minha cabeça eu construí alguns, não sei se eu estou correto nisso, mas 2 deles são fundamentais, que são pontos que vão mexer na questão de noção de direito e separação de uma estrutura de privilégio. O primeiro deles para mim, claramente, é a lei das domésticas. Para mim, a lei das domésticas lá em 2013, 2014 tem aquela coisa de vamos tomar as ruas, e esse movimento de tomar as ruas, que ali já era uma coisa, mas aí você tem toda uma estrutura de mas agora eu vou ter que pagar isso, mas agora eu vou ter que pagar aquilo. É uma estrutura de vantagens que existe aqui numa camada da sociedade que logo em seguida deu e totalmente diferente. O tópico é que muito se acusa na questão que a Dilma foi mexer na lei das anistias. Na lei da anistia não, retomar a Comissão da Verdade. Mas é incrível pensar que quando você começa a mexer em estruturas que garantem alguns privilégios e coloca outros em locais de subordinação, você que teve seu parente assassinado, fica quietinho aí. Porque
eu tenho meu privilégio de general, eu não quero nem saber se você está chorando ou se eu morro. Você que é empregada doméstica, fica quietinho, eu não quero te pagar. E aí, quando você... E assim, eu posso estar me enganando em datas, mas para mim tudo é muito simultâneo. As fotos também foram de 2011, 2012. Também, e outras. E a questão das empregadas domésticas foi verbalizada como sincericídio pelo Paulo Guedes. Eu estava pensando nessa coisa. Então você tem ali um movimento institucionalizado de alargamento da noção do direito do cidadão. E aí essa institucionalização incomoda para quem se satisfazia com esse conceito de aqui não tem racismo, porque aqui é liberdade, aqui é uma democracia. Ela já mora aqui. É tão democracia que falaram isso para minha mãe quando aconteceu. Mas ela sempre morou aqui. É como se ela se beneficiasse, né? É tão democracia que quando se coloca no papel. Mora aqui, mas também trabalha 24 horas. De madrugada se precisar. A própria geografia dos apartamentos, né? Isso é incrível. Então, isso é outra coisa que é muito naturalizada. Eu só percebi isso quando eu comecei a receber amigos estrangeiros no Brasil, queridos. E assim, em Copacabana, onde eu morava antes, tem apartamentos minúsculos que tem uma entrada de serviço. Um apartamento de 30 metros quadrados, tem uma entrada de serviço. Não, é que a verdade E 4 de emprego. Margarete falou que isso mudou. Nem tanto, porque se você for pegar algumas plantas de São Paulo, não tem um quarto nitidamente de empregado, mas tem um quarto um pouco mais afastado, uns quantas plantas de 10, 20 anos atrás, não, plantas que estão sendo projetadas agora, que tem uma ala ali, mas... E quase empregado sem janela. A Terezinha, você vê que isso é tão... a Terezinha não consegue não morar no apartamento que é dela, no quarto da minha mãe. Ela continua no quarto de empregado. Mentira. Quantos quartos tem lá? Tem 4 quartos. Puxa, ela dá um quarto empregado? É uma suíte de empregado, mas dane-se. Mas olha você vê. E ela mora sozinha? Mora sozinha. A gente vai lá visitar. O apartamento é dela. Nós deixamos com ela. Ela pode Bonfim? Ela pode Bonfim. De altura? Entre José Gino e a Uruguai. Tem uma galeria embaixo, não sei o que, bem em frente a uma igreja, do outro lado tem uma igreja católica. E simplesmente, ela não desce, não vai à piscina. Tem piscina, tem não sei o que, ela não vai. Você vê como é que isso é uma... né? A cuidadora da minha mãe, né, ela dorme lá em casa, mas a gente tenta não... Ela dorme assim, porque a minha mãe não pode dormir sozinha. Mas a gente tenta não fazer ela trabalhar depois de 5 horas. Mas às vezes a gente pega ela trabalhando, assim, ela não consegue isso. E no começo ela tem muitos netos, e a minha mãe gosta muito de criança, então sempre de vez em quando ela leva um neto. No começo ela botava os netos para comer na cozinha. Ela não sentava na mesa, isso mudou. Terezinha também não conseguia fazer isso. Sentava na mesa da sala com os netos. Olha, minha mãe chamava, não sei o que, ela dizia, não, dava uma desculpa. E depois que minha mãe morreu, a gente vai visitá-la, não, vou fazer aquela coisa que vocês gostam, não sei o que. A gente começou a falar assim, Terezinha, se você não sentar com a gente para comer, a gente vai comer, eu vou embora. E foi quando ela começou a fazer esse movimento de sentar com a gente. O apartamento é dela, cara. Mas você vê como é que a coisa está, né? Naquela... Esses textos mexeram demais com coisas que eu... Só pode ser novo. Ele estava comentando sobre o eu estava comentando até paralelo com ela. Eu acho que essa questão de os apartamentos não terem ainda está dentro desse racismo implícito. Por quê? Os de padrão razoável não tem mais. Mas os de muito alto padrão, que eu estava comentando, tem. Então assim, vamos fazer uma meia dúzia que tem e a grande maioria não vai ter. Mas para quem realmente tiver condições de pagar, ele vai ter o direito. Então, sei lá, a coisa é muito... Qualquer escola da elite, quem leva uma motorista, quem acompanha a babá,
Isso. Exato. Eu estava lendo os textos e estava pensando na importância desse debate na formação dos professores e na escola, a partir da escola básica mesmo. Porque dentro da sala de aula, né, do aula no município de Belfort Roxo, e preta, antigamente, minhas salas são negras. E quando sai um movimento de um aluno para o outro, só quem se auto-reflete, se identifica como negro, são aqueles de pele bem escura. O que tem um tomzinho de pele, ele discrimina o outro, porque ele não se reconhece. Então, se você não se reconhece, você não está cômodo. Você começa a ter consciência do seu lugar como cômodo. Então, esse debate é necessário, né? E eu sou uma professora de matemática, eu debato todo mundo. Mas aí tem outro lado que tem estudando que se diz que é negro, né? Assim. A política do reconhecimento é isso também. Mas então, e tem a lei, né, 10.639, né, que é para ser. Mas elas não são trabalhadas. Passa um ano e tudo. Daí chega. Ano passado nós voltamos fazendo semana e não conseguimos. Não conseguimos. Então passou um ano sem ninguém falar nada e como se não acontecesse. Então é muito importante, desde o início, né, começar esse debate aqui no sala de aula. Porque senão a luta não. Queria rapidinho, só um comentário sobre essa coisa da identificação, né, assim, que eu acho que é uma coisa muito importante, né, assim, porque há um tempo atrás, para dar um exemplo disso, quando eu era coordenador ainda do programa, teve a CAPES, começou a botar no lugar que a gente registra os alunos lá no sistema da CAPES, raça, igual tem no censo, que são aquelas outras que é preto, pardo, indígena, branco, amarelo, né, eu acho. E aí tinha que, só que era autodeclaração, tinha que perguntar, eu nem ia botar na minha cabeça quem é preto, quem não é. Aí tinha que perguntar para os alunos, aí eu mandei um e-mail perguntando para os alunos, aí começa a vir resposta assim, para mim, as pessoas que para mim eram claramente negras, assim, não diziam que eram negras. E pessoas brancas dizendo assim, eu tenho um bisavô negro, então eu sou pardo. Então não é isso. A questão da identificação, o que significa você se identificar como negro e se identificar como branco, né? Assim, se auto-identificar como branco significa uma declaração de que você está ciente dos seus privilégios. E aí começa por aí, né? E o que você faz com esse privilégio? O que você faz é chamada dívida impagável, né? Assim, o branco tem uma dívida impagável com a sociedade, com as pessoas negras, né? Não há nada que eu possa fazer. Primeiro, não há como a pessoa branca abrir mão do privilégio. Não é possível abrir mão do privilégio, porque ele acontece independente. Você tem um privilégio, quer você queira ou não. Então isso é. E segundo, é o que você faz com isso? O que você faz com o reconhecimento desse privilégio? Então a declaração de que você é branco, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que tem gente branca que se autodeclara pardo, por exemplo, achando que isso é uma forma de não ser racismo, de não ser racista, entendeu? Por quê? Porque dentro desse mito da desigualdade, da construção da democracia racial, faz parte, tudo são estratégias de manutenção do racismo, reparem. Eu acho que faz parte desse mito da democracia racial como se fosse assim, negar a desigualdade, quer dizer, a assimetria social que as pessoas negras e brancas vivem, isso, a negação da existência disso fosse uma forma de não ser racista. Assim, para mim é tudo igual. Essa fala assim, eu não sou racista porque para mim é tudo igual. Mas não é tudo igual. Aí é que tá, então... Eu sou racista porque meu avô é negro. Exatamente. Porque eu tenho um amigo negro, que é o essa fala. Então é uma fala assim, para mim eu considero todo mundo ser humano. Assim, então eu não sou racista. Então, gera consciência humana, exatamente. Essas coisas, né? Tudo. Então isso é uma estratégia de manutenção do racismo. Eu acho que por isso tem a frase da Angela Davis também, que é uma leitura importante, né, estadunidense, que
que eu acho que é importante. Não basta numa sociedade racista, não basta não ser racista. Porque não ser racista pode ser, não sou racista. Você tem que ser antirracista. Ser antirracista não é a mesma coisa que não ser racista. Mas peraí, João Pedro depois. São duas coisas só. Primeiro um comentário sobre o Will terminou, que é sobre a lei que impôs que as escolas tivessem os estudos afros. Foi uma imposição feita, não houve de fato um estudo de vamos aos poucos fazer uma continuada para os professores, porque eles sabem o que falar, como falar, o que tratar. E aí, até hoje, existem unidades escolares que sequer é falado porque os professores não sabem o que falar ou como falar. Claro que, se eu não sei e quero, eu vou atrás e eu consigo. Mas assim, nem mesmo os cursos de licenciatura sofreram alterações para que isso fosse incluído, para que pudesse esse professor ou professora ser formado para chegar lá e conseguir. Eu digo, até mesmo dentro do IEM, o Vitor é um dos poucos que de fato tira 1, 2, 3 dias da sua disciplina para poder falar sobre. Não, eu estou falando com um tema específico e com um tema específico. Mas ele de fato fala direto sobre isso na graduação. Não, porque você é um por aqui que tira um dia hoje para falar isso. Todo dia. Fala. E aí fica muito difícil de fato conseguir fazer em sala de aula. Eu compartilho com você de ter muitos alunos presos em sala de aula. Eu estou estagiando num colégio, fiquei um pouquinho mais louco. Eu estou com todo o ginásio. A minha turma de sexto Irmã Zélia. No sexto ano eu tenho uma aluna branca, o resto é tudo preto. Em todos os outros anos é praticamente a mesma coisa, tem 2, 3 alunos brancos e todos os outros são pretos. E acontece a mesma coisa, de aqueles que são mais claros acabam tendo falas racistas com aqueles que são mais escuros. E eles não conseguem se reconhecer como pessoas pretas. De vez em quando eu tento conversar com outro, mas a mentalidade que eles têm acaba sendo muito... Eles são bem maturos, bem mais do que deveriam ser para tudo isso. E até mesmo em casa isso não é tratado, na escola não é tratado. E a defesa deles. Sim. E a outra coisa era que estava falando sobre o branco que fala que é preto. Tem uma música do Baco do Blues chamada Bluesman. Baco do Blues. Essa música fala basicamente que o branco ele se apropria da cultura preta e tira a demonização de tudo isso e que ele quer a parte legal, que é a parte cultural, as roupas, os ritmos, os sons, mas aquilo que é de fato o que hoje mostra o que o preto é na sociedade, que é a escória, que é o lixo, como diz um dos textos, não quer. E fala assim, não, isso não, porque eu não quero isso, eu quero o que é legal, o que é cool, eu quero aquilo que vai me ajudar a me engrandecer, mas aquilo que não me engrandece, eu não vou nem ajudar a acabar, sabe? Vai seguir e é isso. E ele fala isso em todos os álbuns dele, ele tem 4 álbuns lançados, e ele fala em todos os álbuns dele, o Djonga também é um outro rapper que em todo álbum ele fala a mesma coisa. Eu adoro. Nossa, é incrível. E aí, enfim, eu cheguei a ler em algum lugar, que agora eu não lembro aonde, que é exatamente isso que acontece. Há a cultura preta, e aí eles pegam o samba e se apropriam do samba, pegam as religiões de matriz africana. Agora tem um negócio chamado que é a Umbranca, que eles pegaram a Umbranca, eles pegaram a Umbanda e refizeram todos os pontos com violão, com guitarra, parece igreja. Tem muito vídeo disso no TikTok e até mesmo no YouTube, de gravando
as giras, que eles nem chamam mais de gira, é um outro nome agora, nem lembro, é reunião. Chama um branco. Não, um branco é que o pessoal fica zoando, porque assim, quando você vê esses vídeos, só tem branco. E de fato só tem branco, porque aí eles pegam todos os pontos e botam com violão, com guitarra, com teclado, parece uma igreja evangélica. Só que com pontos de macumba. E é isso, assim, eles pegam tudo, e se apropriam e tentam desdemonizar, eu não sei se essa palavra existe, mas tenta fazer isso e fala assim, beleza, isso eu quero. Eu vou me apropriar e a partir de agora isso aqui é meu. Você não pode mais ter isso. E, infelizmente, tudo isso para poder perpetuar a democracia racial, né? Que todo mundo é igual, e é isso e aquilo outro, enfim. Tem uma música, eu lembrei, aliás, eu quero falar também das músicas, daqui a pouco. Eu lembrei Geraldo Filme, não sei se Geraldo Filme, o nome de um sambista paulistano, da década de, mais ou menos década de 50, por aí, tem uma música que ele fala sobre isso, assim, depois eu vou mandar para vocês. Mas só um comentário rapidinho, eu estou anotando coisa aqui que eu quero falar, mas sobre isso, né, essa apropriação cultural, uma coisa que eu acho que é uma história que eu acho que é bem assim, importante sobre isso, é a história da Carolina Maria de Jesus. Não sei quem já leu aqui, precisa ler, mas a história dela é a seguinte, a história da vida dela, que ela escreve aquele primeiro livro dela, que é Quarto de Despejo, e vira um cult, né? É isso, vira um negócio que é uma coisa, porque é a coisa de colocar o negro, o favelado no lugar tipo do exótico, né? Uma preta, aí a intelectualidade, né? Aquela intelectualidade brasileira toda, né? Assim, e depois ela escreve que é uma pessoa preta favelada falando da favela. Depois ela escreve um segundo livro que é Casa de Alvenaria, que chama, que é ela falando da classe média. E aí esse livro, aí a crítica, a intelectualidade mete falta, que ela tem uma ascensão social, depois ela volta um pouco a ser pobre, né? Assim, porque é isso, né? A preta favelada pode falar da favela, mas não pode falar do branco. Quando ela vai falar do branco, é uma ousadia. Então é bem isso. Só um resumo, deixando você falar sobre isso. Em cima disso daí, me lembrou muito essa primeira parte aqui do texto da Lélia. Eu achei engraçadíssimo aquela primeira parte que os brancos reuniram os negros também, mas os negros ficaram numa posição atrás. Vocês são importantes, mas vamos falar sobre vocês. Isso. Tá? Nós temos direito de falar sobre vocês, mas vocês não têm direito de falar sobre vocês próprios e nem sobre nós. Até que quando uma você vai falar, aí os próprios negros ficam achando estranho. Aí eu queria continuar sobre isso depois da fala. Eu estava com o texto da lei, eu não sei se é o mesmo que vocês estavam falando, 11.645. Essa é a continuação, essa é a expansão da lei para agregar os povos originários também. Ok. Esse aí eu tinha a mão aqui no celular, eu queria, só porque eu lembro quando eu estava, enfim, baixando um monte de arquivo para estudar para o concurso. E aí, esse já estava grifado aqui, mas é que a gente estava conversando lá na primeira aula sobre que matemática, né, para quem, me chamou muita atenção na época, que no final ele fala que tem que ser discutido em todo o âmbito do currículo escolar, mas em especial na área da literatura e da arte. O resto é assim, se não for incômodo para vocês, professores de exatas, se puderem falar uma coisinha. Aí o pessoal lê, em especial, então não. Exatamente. Em especial. Esse especial era bom para ler, comentar, do ponto de vista da psicanálise, né? Agora, mas o que está escrito de fato que vale, que é o que eu tenho insistido, tanto nessa IAD e a Direitos Culturais Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, a DCE, reforça também que a educação de relações étnico-raciais tem que ser tratada em em todos os segmentos, inclusive na educação superior. Em todo. Só uma observação, né, que ele falou que parece que é uma lei que é imposta. É que assim, não
não é uma lei que foi imposta, foi uma luta, né? A luta do movimento negro foi uma luta. Resultou, não foi uma lei áurea, né? Foi dada. Eu entendi o que ele falou, tipo assim, imposto no sentido assim, as escolas recebem aquilo como se fosse uma coisa. E não, mas ela acabou, não. Mais ou menos, é porque eu acho que a experiência que a gente acabou se repetindo muito, né? Eu trabalho em 2 colégios, ambos particulares, um em Copacabana e em São Cristóvão. E a diferença de público é gritante para um monte de coisa, mas assim, no colégio de São Cristóvão, eu já tive discussões entre alunos, como a Lusa estava falando, assim, de um aluno usar termos racistas para outro. E assim, lá eles têm um monte de preconceitos, ok, assim, a gente já entendeu que o público é assim e está tentando trabalhar em cima disso dentro do possível com eles. Mas essa questão racial, no começo, era muito complicado de entender por que eles estavam assim, amigo, você também é negro, o que você está falando? Por que você está falando assim? E assim, a ponto de eu ter que tirar 2 alunos que estavam quase eu não sou muito grande, né? E eu tenho que apartar 2 alunos de sexto ano que eram maiores que eu tô tipo, cara, agora sai todo mundo de sala, já que vocês foram quase caindo na porrada no meio da minha aula, vamos discutir no corredor, porque eu não vou discutir isso na frente de vocês, e me explica por que vocês estavam brigando. Porque ele falou tal coisa, você vai falar, evolui comigo, vamos lá, primeiro de tudo, por que você está achando que ele te chamar de preto é uma ofensa? Aí eles ficam meio tipo, eles não sabiam articular, né? Aquelas argumentações típicas de sexto ano, tipo, ele me chama muito pouco. E assim, o negócio é que eles se ofendiam eles usavam palavras que eles estavam tratando como ofensas e não tinha, era uma sala mista de não identificação, com um monte de coisa acontecendo, e é um lugar, assim, complicado de trabalhar por um monte de coisa, assim, não é uma escola muito aberta, muito discussões, assim, você tem que fazer meio que por debaixo dos panos, com os alunos, né, mas a gente tentava tratar isso com ele, assim, vamos conversar. E aí teve um caso uns anos atrás lá, foi uma professora foi tentar puxar um assunto, foi num debate qualquer dia. Eu não sei se caiu no colo dela de fazer um debate desse pro dia da consciência negra, coisa do gênero, eu não sei qual foi o estopim da discussão. Ela era de literatura. Era de português, porque sobra para essa galera, exatamente. E eu não sei exatamente qual foi o desenrolar, porque nenhum de nós nunca soube, nunca teve como saber, porque não tinha ninguém lá, tem câmera na sala. Mas a gente não sabe se ela se expressou mal em algum momento, se os alunos eles estavam predispostos a não ouvir aquela discussão, especialmente vindo dela, que era uma professora branca, e a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Mas que estourou uma discussão absurda que terminou com os alunos chamando a professora de racista, tipo, quase levaram assim foi para a coordenação de direção da escola, os pais ameaçaram processar, e a professora dizendo que os alunos tinham entendido mal, os alunos dizendo que ela tinha dito isso, e quase explodiu a escola, e ninguém falava de outra coisa que não sei contando. Tiveram que tirar a professora da turma porque ela não conseguia mais entrar na sala, os alunos rejeitaram a aula com ela. Então, assim, a conclusão que a gente chegou como espectador foi que claramente todo mundo teve algum ponto de intolerância nisso tudo. Ela provavelmente falou alguma coisa de errada e provocou eles. E eles foram reativos porque era uma turma que, assim, não sabia muito bem conversar sem brigar, sabe? Era um perfil um pouco deles. E aí que provavelmente eles foram muito reativos ao que ela falou e que aí ela não quis arredar o pé de que tinha falado besteira e aí virou uma confusão maluca, mas assim, quase acabou com ela sendo demitida e uma confusão enorme de processo em cima da escola, não sei o quê. E a gente falou, cara, não teria sido solucionado tudo muito mais calma se ela não tivesse parado para dizer, não, tudo bem. Então, vocês que têm um lugar de fala nova, tudo bem. Então, me contem o que vocês estão dizendo sobre isso e a gente pode chegar em um discurso. Porque, assim, eles não iam concordar com ela. E a partir do momento que ficou claro que eles não iam concordar com ela, a gente não pode ver, eu não estava lá, eu não sei o quão nervosos os alunos ficaram ou o que ela ficou, eu não posso falar por ela. Nem todos os alunos. E eu também não sei dizer se eles também acrescentaram coisa que ela tenha dito que não disse, porque toda muito complicada. Mas, cara, um caos absurdo, sabe? Que poderia ter saído tão ruim para todas as partes e que deixou ela muito traumatizada com a situação, as crianças muito
Marcelo pediu para falar. Não, eu acho que era isso, porque essa foi uma situação tão bem recente. Porque eu vou relatar um ano e meio caso atrás. tão similar, vou deixar o primeiro falar, que eu estava comentando ali fora. Né? Vai. Eu me lembrei um pouco da minha vivência quando seu nome João Pedro começou a falar sobre questões assim relativas à parte religiosa. Porque quando eu era adolescente, meu irmão me forçou a ir para a igreja católica. Ele disse assim, não, você vai comigo para a igreja católica, você tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Meu irmão é mais velho, mas fui para lá. Aí, no ano, eu tive sorte, entre aspas, porque no ano seguinte entrou um padre chamado, conhecido como Padre Vermelho. Padre Vermelho. Aí o Padre Vermelho lá, o Padre Geraldo, ele começou a colocar coisas diferentes na nossa cabeça para a gente refletir sobre questões específicas da própria religião católica. Né? As questões de opressão, o povo mais pobre, enfim, o que é a igreja dos pobres. Né? Enfim, todas essas discussões. Que ano mais ou menos isso? 1986. Não sei se casa com a ascensão da teologia da libertação, exatamente isso. Aí a gente começou a estudar essa coisa de Leonardo Forte, essas questões aí. Aí teve uma campanha da fraternidade, que a campanha da fraternidade acontece todos os anos e é muito feito para a Igreja Católica, muito mais pelo setor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é uma parte da igreja que pensa muito no lado social, na questão social, na relação da igreja com o social. Aí em 88 teve a campanha da fraternidade, a igreja e o negro, né? Refletindo sobre os 100 anos, enfim, a abolição, e colocando levantando todas essas questões, né? Na verdade, o que foi a abolição? Qual foi o papel da princesa Isabel? E essa coisa toda. E isso gerou, de certa maneira, uma mudança, que eu vou fazer um comparativo com o que a gente vive na escola. Né? Eu faço sempre essa comparação. A gente teve uma mudança na liturgia. Liturgia são aquelas partes do culto ou da missa. Né? A gente teve uma mudança de liturgia que era totalmente europeizada e começou a ter, por exemplo, apresentações de dança, apresentações completamente diferentes e que mexia um pouco, por exemplo, com a estrutura e a visão das pessoas sobre realmente, poxa, mas que igreja é essa? Nossa! Aí eu fico comparando, né? Quando chegou um outro padre também chamado Padre Geraldo, que é conhecido como GG, né? Lá onde a paróquia onde eu ficava, GG Natalino, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é muito envolvido com a questão do movimento negro e tal. E ele é negro? Ele é negro. Né? Onde é a paróquia? Olha, lá onde eu ficava a paróquia de São Judas Tadeu, em Anchieta. Hoje ele está em outra paróquia, porque aquilo foi em 88, 89, 90. Os padres eles não ficam muito tempo no lugar, eles sempre migram, né? Eu não sei exatamente onde o padre GG está hoje, mas ele é muito envolvido com o movimento negro e tal. Enfim, aí teve, só para relatar aqui, teve uma comemoração do dia de Zumbi. Aí eu lembro que no dia de Zumbi a gente pegou lá as pessoas que desenham melhor, né? Figura de Jesus. Aí colocou um Jesus que não é europeizado, né? Vamos dizer assim. E aquilo dali causou um rebuliço, né? De pessoas, nossa. Ou seja, tinha um enfrentamento muito grande, né? Uma resistência muito grande em aceitar que Jesus tinha uma cor de pele mais escura, não tinha olhos azuis, né? Não tinha cabelo louro, não tinha cabelo liso, enfim. Né? Só uma vez eu vi uma meme, vou até tentar resgatar, que era assim, dois soldados romanos, como se fosse no momento da crucificação. Aí tem eles assim, está aquele monte, né? Onde foi isso, com as cruzes assim vazias. Aí em cima tem uma imagem
que já fizeram reconstituições de como seria Jesus de verdade, né? Assim, que é moreno, enfim, meio mouro, né? Assim, árabe, né? E aquele Jesus construído lá da igreja, que é louro, de olho azul. Aí um soldado fala pro outro assim, o que a gente faz? Aí o outro fala, muito simples, crucifica esse e santifica esse. Isso mesmo. Nossa, maravilhoso. Muito simbólico, né? E isso causou um rebuliço, enfim. Nessa apresentação e nessa missa, né, na liturgia a gente apresentou dança, apresentamos pessoas negras dançando, enfim, aquilo dali causou uma certa, vamos dizer assim, o que a gente na verdade quis questionar? Poxa, que igreja é essa que a gente está? Né? Da mesma maneira que a gente está se questionando, que escola é essa que a gente está? Né? Essa igreja é uma igreja brasileira ou é uma igreja que está lá fora? Essa igreja que está lá fora, sempre lá para fora. Né? A igreja brasileira, a gente entende que a gente tem que incorporar características nossas, né? Crenças nossas. Né? E aí eu me remito muito a esse texto da Lélia, quando ela fala da questão da culpabilidade, né? Aí ela acredita que seja a culpabilidade do homem branco, né? Não sei se eu entendi certo. Quando ela costura aqueles 3 termos que ela investiga, né? Que é a mãe preta, a doméstica e a mulata. É isso? Ela faz aquela costura, eu achei aquela costura assim fantástica. E depois ela também faz a menção de mucama, né? No dicionário. Aí bota até o Aurélio lá. O Aurélio desfaz a descrição, vamos dizer assim, a descrição positiva, entre aspas, positiva do que é a mucama, que foi aquela pessoa que prestou serviço, serviu como, né? Mas coloca em parênteses que ela era, na verdade, uma escrava. Por vezes dama de noite. Né? Por vezes dama de noite. Isso. Exatamente. Mas em parênteses estava uma outra coisa, acho que era escrava sexual, escrava prostituta, alguma coisa assim. Né? Entre parênteses. Né? Mas aquilo dali não foi destacado vamos dizer assim, com ênfase. Né? Aquilo dali quer se esconder. Né? Vamos esconder isso aqui e colocar o que de fato foi aqui na descrição. Então, quer dizer, é tanto paralelo que a gente faz, é tanta coisa, é tanta informação, que de fato, assim, só para terminar, né, essa leitura aqui me remeteu, e a fala de vocês me remeteu a essa vivência que eu tive, e eu sempre fico pensando no que a gente pode trazer para essa questão da dimensão da escola. Né? Essa escola que a gente tem, vamos dizer assim, né? Essa matemática que a gente ensina, ou até mesmo a forma como a gente ensina, né? É uma forma nossa mesmo? Será que a gente não tem que recriar? Será que a gente não tem raízes em alguma coisa que a gente pode tirar dela, extrair e criar algo novo? Né? Ou algo original? Né? Enfim, essas questões. A própria estrutura, vamos dizer assim, a topologia da sala de aula, né? Como é que a sala de aula se organiza tanto fisicamente como nas relações, é uma coisa que a gente naturaliza, né? Assim, por exemplo, só em educação indígena, né? O conceito de escola é super estranho para os povos originários, porque é como assim, se você, o momento de educação é só quando você está confinado naquela... A escola indígena é a própria tribo, né? Você está ali debaixo, na beira do rio, você está na escola, é tudo... Aprendendo. Você está aprendendo, exatamente. Assim como o conceito de terreiro é um conceito da diáspora, mas depois, outra hora eu falo mais sobre isso. Por quê? Porque é uma coisa muito eurocêntrica essa ideia do confinamento dos lugares, das coisas. Da separação. Isso. E a gente, como professores, a gente aceita isso e continua praticando. Mas depois, então, acho que o Ronaldo vai falar, depois a gente pode ir para o intervalo. Hoje eu até ia comprar biscoito, só que não tinha tempo. Alguém comprou? Não, café não
senhora. Então, eu ia trazer a ele. Eu não consegui. Eu posso dar uma resumida para o pessoal que matar fome aí, tomar. Mas o Ronaldo, na volta do intervalo, eu queria voltar a esse ponto que o Marcelo trouxe, da AMA, dessa articulação. Essas coisas da vivência, né? No sábado, eu comecei a comemorar meu aniversário, comemoramos 3 dias, 65, né? Não é toda hora que a gente consegue fazer. E estávamos ali na Rua do Ouvidor, onde tem um samba ali, né? Grande maioria brancos. E aí, olha só, quando eu li isso aqui, o mito que se trata de reencenar aqui é o da democracia racial. É justamente no momento do rito carnavalesco que o mito é atualizado com toda a sua força simbólica. E é nesse instante que a mulher negra transforma-se única e exclusivamente na rainha, na mulata deusa do meu samba. Uma menina, ali praticamente todo mundo branco. Aí vem uma menina, né, com um vestido extremamente curto, negra. Eu não sei se ela é passista de alguma escola de samba. E aí ela foi para o meio, começou a sambar de forma muito sensual, né? Estampava pra caramba. E aquilo que eu nesse texto continua, né? Ela vai falando sobre isso. E você escuta nas mesas, nossa, que tesão, nossa, que não sei o quê, nossa, meu Deus, vou levar para casa, em mesas assim ao redor, eu e meu irmão, vimos um para o outro, eu e meu irmão e um primo, a gente falando assim, não sei, e exatamente, cara, eu tinha acabado de ler, aí eu falei meu Deus do céu, olha só, exatamente o que eu falei, sabe, a leitura, cara, eu estou o tempo todo revendo coisas lá do passado e coisas que eu estou vivenciando hoje, que isso aqui está mexendo demais comigo, com a minha visão sobre as coisas. E o que aconteceu com você, aconteceu no Pedro II. Eu acho que você conhece ele, o Hércules de língua portuguesa, lá do Pedro II. Ele foi afastado, ele teve depressão séria, por muito tempo, porque no final de 2022 aconteceu a mesma coisa. Para eu resumir, ficaram 500 alunos do lado de fora com megafone. Racismo não! Racismo não! Fizeram um corredor polonês para ele. Ele tem mais de 30 anos de Pedro II. Por quê? Um grupo de meninas, ele botou alguns textos, e um dos textos era do Monteiro Lobato. E um grupo de meninas negras disse para ele que não se sentia à vontade de ler. E ele não teve o feeling, como você falou, esse eu tenho certeza, que ele é meu amigo, estou conversando com ele muito, ele não teve o feeling de ver que, assim, ele quis, não, mas é muito bom ler, porque a gente, vocês, até para vocês entenderem a história toda de vocês, né? É muito bom vocês lerem também autores que são racistas, não sei o quê, e forçou a barra. E aquilo virou. Nós chamamos na sala do professor, de repente o Pedro II começou, o São Gustavo III aqui, a pular 500 alunos, cara. Todos os alunos, porque nós temos 1000 e não sei quantos no ensino médio, e ficou uma loucura, nós nos sentimos acuados. São Gustavo III. Ele também. Ele ficou depressivo, ele se afastou, ele voltou agora, mais calmo, mais, né, não sei o que, mas ele ficou muito tempo, ele ficou 1 ano de licença, né, por causa disso, e assim, foi uma coisa que ele não teve a sensibilidade, porque se as meninas estão dizendo, eu não me sinto bem em ler isso, poxa, tá tudo bem, poxa, então não leio, porque a garota chegou a falar que, sabe, passou mal de começar a ler aquilo. Poxa, então, cara, né? Ele é uma pessoa sensível, uma pessoa super maneira, e mais de 30 anos de Pedro II, entendeu o que isso significa para o outro, né? Exatamente. O detalhe é esse, né? Aí tem a questão do lugar de fala. Isso, exatamente. Quem vivencia, quem sente, né? E também se elas estavam sentindo. E também se situar no tempo, né? Porque
porque a gente não estava naquele tempo da década de 70, 80, que a gente poderia ofender. O professor enfiava tudo de goela abaixo, mas alunos eu não tinha nem a posição de botar o professor que está sentindo. Né? Só uma coisa antes de essas questões que vocês estão narrando, lá na UF, eu tenho um grupo, a gente está com um grupo multidisciplinar de educação matemática antirracista. A gente se reúne remotamente às 14 horas na segunda, justamente pensando nessa falta, não só para matemática, mas entendendo que uma educação antirracista não pode ser matemática, tem que ser multidisciplinar. Então tem gente de várias áreas. Mas um tipo de relato que a gente tem recebido muito de várias pessoas ali é que quando tentam, tem uma resistência da escola. Às vezes por coisas de famílias, o caso mais sacro é racismo aberto com relação a uma professora negra que é doutora em educação matemática do nosso grupo de etnomatemática. Está aula no Olimpíada. Conhece a Olimpíada? É da faculdade de educação? Ela é quilombola. Não, ela se doutorou lá, conhece. E ela está sendo. Eu conheci uma vez. Ela está sendo basicamente Ela é perseguida do na grupo escola em que ela trabalha. Ela é do grupo da Cecília. Isso, ela é. Eu encontrei uma vez no particular. Mas fala. A escola eu gosto não tem sentido. Mas assim, e aí ela está sendo perseguida por pais de cidade pequena, muito bolsonarista, muito assim. E aí o problema é que elas tomam o samba da Portela que tinha a palavra macumba. A palavra macumba. Fudeu. E aí as pessoas estão perseguindo, mas olha a mentalidade. Você tem, seu filho. Eu acho que ainda é fundamental, mas não tenho certeza qual é o segmento que ela está falando. 1 ou 2 que seja. Você tem seu filho numa escola, uma professora, caraca, que é doutora em educação matemática, e você quer tirá-lo. Você quer tirá-lo lá. Ela falou macumba. Porque ela está sendo perseguida e ele está na escola, você sai para se preservar. Mas mesmo aqui no Rio de Janeiro, alunos que estagiam, não sei quem, escolas aqui no Rio de Janeiro, estão falando. E eu falo, gente, mas vocês não vão falar sobre isso, vocês estão cumprindo a lei. A lei é para falar, é para trabalhar essas coisas. Mas tem rejeição das próprias escolas que não deixam, mas não se transformar. Não quero aceitar. E é um tema sensível, que você tem que saber como. Porque senão a criança chega e fala que o pai é distorcido, e aí ele vai lá na escola. Eu lembro um professor de história lá quando eu dei aula do PBI, que ele foi de sexto ano e ele começou a falar sobre os orixás, né? E aí falou do sincretismo dos alunos, sei lá. Aí o garoto chegou em casa e falou pro pai que o professor de história falou pra ele que Jesus Cristo bebeu vinho e ficou doido. Mas tu vê o que a criança entende da coisa, né? Ele falou que o sincretismo, Jesus Cristo era. Aí ele contou, o sincretismo, Jesus Cristo é tal orixá. E aí contou a história do orixá. E aí o garoto falou que o professor falou isso. E aí já era. Aí o pai foi lá falar com o professor. Aí o professor falou, eu falei isso mesmo. Aí os dois estavam fazendo isso. Vamos lá, a gente pode fazer, comprar coisa e trazer pra casa, tá? eu tenho coisa aqui, só vou beber um café, eu acho. Vou comprar um café e um biscoito. Alguém vai ficar na sala? Eu. Porque são outra casa. Porque eu gostei muito cara. Então porque tem que ter muito cuidado quando vou levar essa chave, porque essa porta, se bater, a gente não tem mais abrir. Isso aí, Então, deixa eu ver aqui. Professor, a gente